Saiu. O vídeo, capturado por uma câmera com sensor de movimento nas profundezas da Sierra Nevada, é o ápice de uma vigília de 7 anos que consumiu minha vida. Ele mostra duas figuras claramente humanas, mas que se movem com uma graça selvagem e inata, caminhando pela densa floresta da Califórnia. Ao lado delas, uma forma colossal e escura se move com um poder fluido e deliberado que desafia uma classificação fácil. Os dois jovens usam o que parecem ser roupas simples de pele, mas por baixo delas, flashes de um tecido carmesim desbotado são visíveis. A mesma cor das jaquetas corta-vento iguais que meus filhos gêmeos, Léo e Caleb, estavam usando quando desapareceram em uma manhã fria de outubro de 2008. Eles caminham ao lado da criatura imponente com um ar de total tranquilidade, seus passos sem pressa, a postura relaxada, sem demonstrar nenhum do medo que se esperaria. Eles não se movem como cativos, mas como companheiros, como crianças que encontraram seu lugar em um mundo que nossos mapas não conseguiram registrar. O que você está prestes a ler é a história real daquele fatídico dia de outono, dos anos de busca que se seguiram e das evidências inegáveis que coletei desde então. É a prova de que meus meninos não se perderam para os elementos da natureza, não foram levados por um predador humano e não estão mortos. Eles foram escolhidos, adotados por algo que nosso mundo moderno relegou ao mito. Algo que a ciência ridiculariza, algo que agora eu sei, com cada fibra do meu ser, que habita as áreas selvagens mais profundas e inacessíveis do oeste americano. Meu nome é David e esta é a história de como perdi meus filhos para a floresta e de como, aos poucos e com muito esforço, estou os reencontrando. 25 de outubro de 2008 amanheceu com o tipo de clareza cristalina que faz a Sierra Nevada parecer o topo do mundo. Era a manhã perfeita para nosso acampamento anual, uma tradição que havia se tornado o alicerce de nossa pequena família. O ar estava carregado com o cheiro de pinho e terra úmida, e o chão era um mosaico de folhas caídas em tons de âmbar, ferrugem e ouro. Elas estralavam de um jeito gostoso sob nossas botas de caminhada, enquanto nos aventurávamos mais fundo em uma parte da floresta nacional que parecia primordial, intocada pelo século XXI. Léo e Caleb, meus gêmeos de 7 anos, cheios de energia, corriam na frente pela trilha, suas risadas ecoando entre as sequoias gigantes. A empolgação deles era uma força palpável, um turbilhão de energia enquanto competiam para ser o primeiro a avistar um Steller's Jay, uma formação de granito única ou um galho de manzanita particularmente retorcido. Fazíamos essa viagem todos os anos, desde que mal sabiam andar direito. Um ritual entre pai e filhos que ocupava um lugar sagrado em nossas vidas. Minha esposa, Sarah, havia falecido de uma doença súbita quando os meninos tinham apenas 4 anos, e essas excursões para a natureza selvagem haviam se tornado nosso santuário, nosso método de cura. Era como honrávamos seu profundo amor pela natureza enquanto forjávamos um novo caminho, apenas nós 3 contra o mundo. Léo e Caleb eram ligados por aquela conexão inexplicável, quase telepática, que apenas gêmeos idênticos parecem possuir. Eles compartilhavam mais do que apenas seus cabelos castanhos rebeldes e olhos surpreendentemente azuis. Eles compartilhavam uma única consciência unificada. Conseguiam completar os pensamentos um do outro sem pausa, sentir a dor do outro lado do parquinho e se comunicar com uma linguagem silenciosa de olhares e gestos que intrigava a todos ao redor. Seus professores frequentemente comentavam que os meninos operavam menos como 2 indivíduos e mais como uma única entidade perfeitamente sincronizada.
Quando não estavam explorando o riacho arborizado atrás de nossa casa, passavam horas devorando documentários sobre a natureza, suas imaginações incendiadas pelas criaturas selvagens que sonhavam um dia encontrar. Essa paixão compartilhada lhes rendeu apelidos carinhosos. Léo, sempre o observador atento com uma habilidade quase sobrenatural de detectar movimentos distantes, era o Olho de Falcão. Caleb, que era fascinado pela vida complexa dos mamíferos e podia passar uma tarde inteira observando uma família de esquilos, era nossa lontra do rio. Naquela manhã, cada um carregava uma pequena mochila, meticulosamente preparada com suprimentos que consideravam essenciais para nossa aventura de 3 dias na natureza. A mochila de Léo continha sua bússola, um guia de campo bem gasto da vida selvagem da Sierra, e o pequeno canivete que eu lhe dera em seu 7º aniversário. Caleb carregava um par de binóculos, um caderno para desenhar os animais que esperava ver e uma lanterna potente para explorações noturnas. Suas bochechas estavam coradas com um vermelho saudável do ar fresco da montanha, seus olhos brilhando com a alegria pura e genuína que só as crianças conseguem encontrar no coração da natureza. A própria floresta parecia compartilhar de sua magia naquele dia. Pinheiros e cedros ancestrais arranhavam o céu, enquanto dogwoods e álamos pintavam o subbosque com tons de fogo do outono. Feixes de luz solar dourada perfuravam o dossel denso, iluminando partículas de poeira e criando padrões mutáveis no chão da floresta que pareciam uma instalação de arte divina e deliberada. Havíamos conseguido uma permissão especial que nos permitia acampar longe das áreas designadas, e a cada passo a natureza selvagem se tornava mais intocada, o silêncio mais profundo. 3 horas de caminhada depois, foi Léo quem avistou. Uma série de pegadas marcadas na terra fofa e úmida, perto de um riacho, diferentes de tudo que eu já havia encontrado em minhas 2 décadas de caminhadas e acampamentos nessas montanhas. Eram colossais, facilmente o dobro do tamanho das pegadas da minha bota, que é número 44, e pressionadas tão fundo no chão que sugeriam um ser de peso imenso. A passada era incrivelmente longa, cada passo cobrindo uma distância de quase 1,80 m. Cada pegada individual tinha cerca de 45 centímetros de comprimento por 20 de largura, com 5 impressões de dedos claramente definidas, visíveis no solo úmido. O rastro de pegadas se afastava do riacho e desaparecia em uma seção da floresta tão densa, com árvores antigas e vegetação rasteira, que o sol da tarde mal conseguia penetrar sua penumbra. Um nó frio e primitivo de pavor se apertou no meu estômago enquanto eu as encarava. Não eram pegadas de urso. Eu conhecia intimamente as marcas pesadas e com garras de um urso negro. Não eram de nenhum animal conhecido nesta região. Eram de outra coisa, algo que não tinha lugar em nossa taxonomia aceita, mas que inegavelmente havia passado por ali apenas algumas horas antes de nossa chegada. As bordas das pegadas ainda estavam nítidas, a lama deslocada ainda úmida, indicando que eram recentes. Ajoelhei-me, meus dedos traçando o contorno de uma impressão profunda enquanto minha mente percorria freneticamente todas as explicações racionais, não encontrando nenhuma que se encaixasse. Léo e Caleb, no entanto, estavam totalmente fascinados. Suas mentes jovens e desimpedidas não viam uma ameaça, mas um enigma emocionante. Eles circulavam as pegadas como um par de detetives em miniatura, rindo enquanto colocavam seus pequenos pés dentro dos contornos maciços, maravilhados com a diferença de tamanho. Léo especulou que poderia ser um novo tipo de dinossauro, enquanto Caleb argumentava que seu passo humanoide significava que era um gigante da floresta, de um de seus livros de história. Antes que eu pudesse expressar meu profundo mal-estar e mandá-los voltar, eles já estavam seguindo o rastro, suas vozes animadas me chamando: "Pai, vamos ver onde isso vai dar."
Eu deveria tê-los impedido. Deveria tê-los pegado no colo, um debaixo de cada braço, e marchado de volta para o carro sem pensar duas vezes. Mas eles já estavam a 50 metros de distância, suas pequenas formas zigue-zagueando entre os troncos de árvores antigas, com a energia ilimitada e destemida da juventude. Meu irmão, Paul, que havia se juntado a nós na viagem, colocou uma mão calmante em meu ombro. "Deixe-os explorar, Dave", disse ele com sensatez. "Estamos bem aqui. Eles têm seus apitos de emergência. Conhecem o sinal de 3 apitos se tiverem problemas." E eu ainda podia ouvir a conversa alegre deles, um som tranquilizador que vinha por entre as árvores, um testemunho de sua inocência e da minha própria complacência tola. Em minutos, Leo e Caleb desapareceram de vista, engolidos pela floresta primitiva que, em um instante, começou a parecer menos um santuário e mais um predador. Suas vozes, ainda seguindo as pegadas impossíveis, ficaram mais fracas e depois se dissiparam no vasto e pulsante silêncio da mata. No início, não nos preocupamos. Crianças se afastam. Elas se absorvem em suas descobertas, perdendo toda a noção de tempo e distância. Os meninos estavam sempre juntos, e seu laço de gêmeos era uma rede de segurança por si só. Continuamos a montar nosso acampamento, chamando seus nomes a cada poucos minutos. Por um tempo, suas vozes voltavam flutuando. "Estamos bem. Achamos uma coisa legal", nos garantindo que estavam por perto e seguros. Mas então, as respostas cessaram. A floresta mergulhou em um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo sussurro do vento no alto das árvores. Nossos chamados por Leo e Caleb se tornaram mais frequentes, mais desesperados, ecoando sem resposta por entre as árvores. A luz dourada da tarde começou a diminuir, e um frio distinto se infiltrou no ar enquanto o sol mergulhava em direção aos picos irregulares do oeste. Foi somente quando paramos nossas tarefas no acampamento para iniciar uma busca séria que a terrível verdade nos atingiu com a força de um golpe físico. Cada um de nós presumiu que eles estavam apenas fora de vista, ao alcance da voz do outro adulto. Mas em nossa atenção dividida, eles simplesmente desapareceram. A mágica floresta de outono havia se transformado em um pesadelo labiríntico, e meus filhos estavam perdidos em algum lugar em suas profundezas. Imediatamente começamos a seguir a trilha dos gêmeos, uma tarefa que deveria ter sido simples. Suas pequenas botas de caminhada deixaram impressões claras na terra fofa e nas folhas caídas. O caminho deles era fácil de discernir no início. 2 conjuntos de pequenas pegadas idênticas correndo ao lado das pegadas maciças e inexplicáveis que eles estavam tão animados para seguir. O espaçamento de seus passos mostrava que eles estavam correndo, tentando acompanhar um ao outro na trilha da criatura misteriosa. Mas então, a cerca de 400 metros do nosso acampamento, algo aconteceu que desafiava toda a lógica. As pegadas dos gêmeos simplesmente pararam. Não em uma confusão de marcas, como se tivessem sido atacados, nem se separando como se tivessem se dividido. Ambos os conjuntos de pegadas terminavam precisamente no mesmo ponto no meio da trilha, como se os 2 meninos tivessem sido erguidos no ar ao mesmo tempo e levados embora. As pegadas enormes continuaram por mais 100 metros antes de desaparecerem em um trecho de granito sólido, onde nenhuma impressão poderia ser deixada. Era como se a criatura que eles estavam seguindo simplesmente os tivesse pegado e desaparecido, carregando-os por um terreno que não deixaria rastros. Procuramos com um terror crescente e frenético enquanto a escuridão caía. Os feixes de nossas lanternas cortando a escuridão total entre as árvores. A temperatura despencou e a dura realidade de sua situação tornou-se um peso esmagador. 2 meninos de 7 anos não poderiam sobreviver a uma noite na Sierra nesta altitude sem abrigo e equipamento adequados.
Gritei seus nomes até minha voz se tornar um sussurro rouco e arranhado, atravessando com violência os densos arbustos de manzanita que rasgavam minhas roupas e pele, meu coração batendo com uma necessidade desesperada e primitiva de encontrá-los. Perto do local onde suas pegadas haviam desaparecido, encontramos algo que me gelou mais do que o ar congelante da noite. Um arranjo estranho de pinhas e pedras, disposto em um padrão em espiral deliberado no chão. O padrão era perfeito demais, intencional demais para ser obra da natureza. Parecia uma mensagem, um símbolo, ou talvez um marcador deixado por algo que possuía uma inteligência capaz de pensamento simbólico. As pinhas usadas eram todas de tamanho e cor uniformes, cuidadosamente escolhidas e colocadas com uma precisão perturbadora. A 50 metros dali, encontramos um abrigo rudimentar, mas eficaz, feito de grandes galhos de árvores quebrados. A estrutura era sofisticada, muito além das capacidades de duas crianças assustadas de 7 anos. Os galhos usados em sua construção eram grossos, alguns tão largos quanto minha coxa, e vários haviam sido partidos ao meio, um feito que exigiria uma força espantosa. O abrigo era facilmente grande o suficiente para esconder uma criatura muito maior que meus filhos, e havia sido construído recentemente. As pontas quebradas dos galhos ainda estavam verdes e pegajosas de seiva. O que quer que tivesse construído isso possuía tanto uma mente pensante quanto um poder físico que era terrivelmente não humano. À medida que a busca se expandiu durante a noite, com a chegada das primeiras equipes de resgate, mais evidências surgiram, pintando um quadro do desaparecimento dos meus filhos que se tornava cada vez mais bizarro e perturbador. A notícia de 2 gêmeos idênticos desaparecidos se espalhou pelos canais de emergência como fogo em palha seca. Ao amanhecer, uma operação de busca e resgate em grande escala estava em andamento. Centenas de voluntários chegaram, formando longas correntes humanas para vasculhar cada metro quadrado do terreno acidentado. O departamento do xerife do condado coordenou com agências estaduais e federais, lançando uma das operações de busca mais extensas da história recente da Califórnia. A história dos 2 meninos, inseparáveis na vida, e agora desaparecidos juntos, capturou o coração e a imaginação do público, tornando-se uma notícia nacional. Helicópteros com câmeras de infravermelho, FLIR, vasculhavam a floresta de cima. Seus equipamentos sensíveis, projetados para detectar a assinatura de calor de um corpo humano contra a paisagem fria. Mas as varreduras térmicas não revelaram nada além dos próprios socorristas e das esperadas assinaturas de calor de veados e outros animais selvagens noturnos. Era como se Léo e Caleb não tivessem deixado nenhum rastro térmico. Cães de busca e resgate altamente treinados foram trazidos, rastreadores especialistas capazes de seguir o mais tênue rastro de cheiro. Mas quando levados ao local onde as pegadas dos meninos haviam terminado, seu comportamento foi sem precedentes. Em vez de procurar ansiosamente por um cheiro, os cães ficaram visivelmente agitados e aflitos. Alguns choramingavam e se encolhiam, colocando o rabo entre as pernas em uma postura clássica de medo. Outros começaram a uivar, não o latido focado de um cão na trilha, mas um som de pavor profundo e melancólico. Um adestrador, um veterano com 30 anos de experiência, confessou-me mais tarde que nunca tinha visto nada parecido. Os cães estavam claramente cheirando algo naquela área, mas o que quer que fosse, desencadeou um medo primitivo que superou todo o seu treinamento. 3 dos melhores cães simplesmente se recusaram a entrar naquela seção da mata, fincando as patas e resistindo a todos os comandos de seus adestradores. Um deles, um destemido Bloodhound, chamado Copper, que tinha um histórico lendário de encontrar caminhantes perdidos, deitou-se na beira da área e começou a tremer incontrolavelmente, seus olhos fixos na mata escura à frente. Por 9 dias implacáveis, a busca continuou sem parar.
Voluntários chegaram de estados vizinhos, estranhos unidos pela esperança comum e desesperada de encontrar dois meninos. A presença da mídia era um circo sufocante. Vans de reportagem alinhavam-se nas estradas de acesso, suas antenas parabólicas apontadas para o céu, transformando nossa agonia particular em um espetáculo público. A imagem de Leo e Caleb, sorrindo identicamente em suas jaquetas vermelhas, foi transmitida por todo o país e colada em cartazes que empapelavam todas as cidades da região. Mas apesar do enorme desdobramento de tecnologia, mão de obra e orações, meus filhos continuavam desaparecidos. Era como se a floresta antiga tivesse se aberto e os engolido, deixando para trás apenas um rastro de perguntas desconcertantes e a certeza aterrorizante de que algo além da nossa compreensão havia acontecido. No quarto dia, outro conjunto de pegadas maciças foi descoberto em uma área lamacenta, perto de um prado de alta altitude, a quase 2 quilômetros de onde os meninos haviam desaparecido. Essas pegadas eram ainda mais nítidas, mostrando sulcos dérmicos e uma nítida quebra metatarsal, uma articulação flexível no pé que é característica de grandes primatas, mas não de humanos. As medidas eram consistentes: 45 centímetros de comprimento, 20 de largura, com uma passada sugerindo uma criatura bípede de enorme tamanho e poder. Um biólogo da vida selvagem, trazido como consultor, passou horas examinando e fazendo moldes das pegadas. Ele estava visivelmente perturbado, admitindo ao xerife que elas não correspondiam a nenhum animal conhecido no registro científico. A profundidade das impressões sugeria um peso de pelo menos 360 quilos. Mas o andar bípede era diferente de qualquer grande quadrúpede. Ele não tinha explicação, nenhum arcabouço científico para conter o que estava vendo. Mais pegadas foram encontradas nos dias seguintes, formando uma trilha clara que levava mais fundo e mais alto para as partes mais acidentadas e inacessíveis da Sierra Nevada, longe de qualquer trilha estabelecida. Perturbadoramente, misturados com as pegadas gigantes, havia conjuntos intermitentes de pequenas pegadas de botas. 2 conjuntos lado a lado, caminhando calmamente. A passada não era de pânico ou pressa. Era o andar fácil e sem pressa de crianças em uma caminhada, não de cativos sendo forçados a marchar. Parecia que lhes era permitido andar por trechos, antes de presumivelmente serem carregados novamente pelo terreno mais difícil. Após 9 dias, com uma tempestade de inverno se aproximando, as autoridades tomaram a decisão agonizante de reduzir a busca oficial. O tempo brutal, a escala pura da natureza selvagem e a falta de novas pistas tornaram um esforço contínuo em grande escala insustentável. A busca oficial foi suspensa, embora o arquivo do caso permanecesse aberto. Minha família, no entanto, se recusou a desistir. Organizamos nossas próprias buscas, voltando àquela floresta todo fim de semana por meses, nossa esperança lutando contra um desespero crescente. Os cartazes desbotados com os rostos sorridentes dos meus filhos ainda se agarram a árvores e inícios de trilhas por toda aquela região. Testemunhos silenciosos de uma promessa que fiz de nunca parar de procurar. Cerca de 2 meses depois que eles desapareceram, um caçador de veados encontrou vários itens que reacenderam brevemente a investigação oficial. A quilômetros da área de busca inicial, ele descobriu o caderno de Caleb. Continha seus desenhos anteriores de pássaros e árvores, mas as últimas páginas estavam preenchidas com imagens novas e perturbadoras. Eram esboços toscos, infantis, de enormes figuras humanoides e peludas, com braços longos e cabeças cônicas. Nos desenhos, essas figuras estavam perto de 2 figuras menores, claramente destinadas a serem Caleb e seu irmão. As cenas retratadas não eram violentas.
Mostravam os meninos interagindo com as criaturas, até mesmo recebendo o que parecia ser comida. Perto do caderno estava a bússola de Léo, seu vidro rachado, mas a agulha ainda apontando para o norte. Mais significativamente, ambos os itens estavam manchados com um resíduo orgânico e pegajoso. Quando analisada em laboratório, descobriu-se que a substância continha proteínas complexas que não correspondiam a nenhuma espécie animal ou vegetal conhecida em nenhum banco de dados existente. A conclusão oficial foi que a amostra devia ter sido contaminada, pois a alternativa, que meus filhos estiveram em contato com uma espécie não catalogada, foi considerada fantástica demais para ser considerada. A descoberta desses itens, tão longe de onde desapareceram, provou que eles haviam sido transportados. Mas por quê? O terreno entre os dois locais era uma paisagem traiçoeira de cânions e paredões de rocha que desafiariam um montanhista experiente, quanto mais duas crianças de 7 anos. Os investigadores estavam perplexos. O caso desafiava todos os padrões conhecidos de sequestro, ataque de animal ou um simples caso de crianças perdidas. As evidências apontavam para algo que os relatórios oficiais não conseguiam nomear. Eventualmente, o caso esfriou, classificado como um desaparecimento inexplicado. Léo e Caleb foram dados como mortos na natureza selvagem, apesar da completa ausência de qualquer evidência física para apoiar essa conclusão. Mas eu sabia. O instinto de um pai é algo primitivo, inabalável. Eu sabia que eles estavam vivos, e os desenhos naquele caderno confirmaram a suspeita aterrorizante e incrível que vinha crescendo em meu coração. Meus filhos não haviam sido presos. Eles haviam sido levados por algo inteligente, algo que estava cuidando deles. Algo que vivia no coração da natureza selvagem, muito além do alcance de nossos mapas e de nossa compreensão. A grande virada, quando veio, foi 7 anos depois, no outono de 2015. Um estudante de pós-graduação que conduzia um estudo de longo prazo sobre o carneiro selvagem da Sierra Nevada havia colocado uma rede de câmeras de trilha ativadas por movimento em uma seção remota e não mapeada das montanhas. Uma de suas câmeras, a quilômetros de qualquer trilha humana, capturou 45 segundos de filmagem que mudariam irrevogavelmente o rumo da minha vida. O vídeo mostrava uma criatura bípede maciça caminhando por uma clareira. Tinha pelo menos 2,70 metros de altura. Era coberta por um pelo grosso e marrom escuro e possuía braços tão longos que quase tocavam seus joelhos. Seus movimentos não eram o andar desajeitado de um homem numa fantasia. Eram fluidos, poderosos e perfeitamente adaptados ao terreno acidentado. Mas não foi a criatura em si que fez meu mundo parar de girar. Foi quem caminhava ao lado dela. Flanqueando o ser enorme, acompanhando suas longas passadas com um ritmo fácil e familiar, estavam 2 jovens magros e adolescentes. Seus rostos estavam parcialmente na sombra, mas sua linguagem corporal era de completa tranquilidade e confiança. Eles usavam roupas simples, como túnicas, feitas do que parecia ser couro de animal curtido, mas saindo das golas e mangas havia flashes inconfundíveis de tecido vermelho desbotado. Os restos esfarrapados das jaquetas corta-vento que Léo e Caleb usavam quando desapareceram 7 anos antes. Os meninos caminhavam livremente, sem nenhum sinal de coação ou medo. Sua postura era relaxada, sua interação com o gigante ao lado deles, sugerindo não uma relação de captor e cativo, mas de uma companhia profunda e duradoura. Em um momento, um dos jovens, eu tinha certeza de que era Caleb, estendeu a mão e tocou brevemente a mão maciça e peluda da criatura, um gesto de afeto casual que enviou uma onda de alegria e profunda tristeza através de mim. Quando analistas forenses melhoraram a filmagem, os detalhes se tornaram ainda mais convincentes.
A trama e a cor do tecido vermelho eram uma combinação perfeita para a marca da jaqueta que os meninos possuíam. A altura e a constituição dos dois jovens eram consistentes com meninos saudáveis de 14 anos, a idade exata que Léo e Caleb teriam. Mas o detalhe mais impressionante era a maneira como eles se moviam em relação um ao outro. Seus passos eram perfeitamente sincronizados, seus movimentos de cabeça e postura se espelhando inconscientemente. A biomecânica compartilhada e inconfundível de gêmeos idênticos. Especialistas em vida selvagem que revisaram a filmagem ficaram perplexos e chocados a ponto de chegar a um raro consenso. Não era uma farsa. O detalhe anatômico da grande criatura, a maneira como seus músculos se flexionavam sob a pele, sua interação natural com o ambiente, tudo apontava para um organismo biológico real. Primatologistas notaram que, embora compartilhasse traços com grandes primatas, sua postura totalmente ereta e seu andar eram únicos. Eles admitiram privadamente que era a evidência mais significativa já capturada para a existência de uma espécie de hominídeo desconhecida na América do Norte, embora nenhum arriscasse sua carreira dizendo isso publicamente. Por 7 anos, eu havia rodeado a conclusão para a qual todas as evidências apontavam. A ideia de que meus filhos haviam sido levados por uma criatura do folclore, um Bigfoot, parecia uma descida à loucura. Mas, objetivamente, as evidências eram irrefutáveis. As pegadas colossais, o terror dos cães de busca, a construção avançada do abrigo. As proteínas não identificáveis, os desenhos no caderno de Caleb. E agora, este vídeo. Era tudo parte de uma única história, coerente e inacreditável. Minha pesquisa sobre outros desaparecimentos estranhos em parques nacionais revelou um padrão perturbador. Dezenas de casos, particularmente envolvendo crianças pequenas, compartilhavam elementos bizarros semelhantes. As vítimas desaparecendo em um instante, a falha dos cães de busca, a descoberta das crianças a quilômetros de distância em terreno impossível, muitas vezes vivas, mas sem memória do que havia acontecido. Parecia que o caso dos meus filhos não era uma anomalia, mas uma rara instância em que o véu tinha sido erguido o suficiente para ver o que estava por trás. O que mais me assombrava era a evidência de uma inteligência deliberada e compassiva. A espiral de pinhas não era aleatória, era um símbolo. O fato de ambos os gêmeos terem sido levados e mantidos juntos mostrava uma compreensão de seu profundo laço. O que quer que tivesse levado meus filhos, reconheceu que separá-los seria um ato de crueldade. Isso sugeria uma capacidade de empatia que quebrava toda a noção preconcebida de um monstro. Eles não haviam sido caçados, haviam sido escolhidos. A filmagem da câmera de trilha me deu um novo propósito. Vendi minha casa, liquidei meus bens e usei o dinheiro para construir uma pequena e simples cabana na Sierra Nevada, a apenas 3 quilômetros do local onde a filmagem foi capturada. Tenho vivido aqui desde então, dedicando cada momento a esta vigília. Por 7 anos, tenho metodicamente vasculhado essas montanhas, não como um pai de luto, mas como um pesquisador de campo tentando entender o mundo que meus filhos agora habitam. Aprendi a ler os sinais de sua presença. Galhos maciços, torcidos e quebrados no alto das árvores. Estruturas intrincadas de mudas tecidas que servem a algum propósito desconhecido e áreas da floresta que caem em um silêncio mortal e perturbador, onde até os pássaros e insetos parecem saber que estão invadindo. Montei minha própria rede de câmeras e elas capturaram inúmeras anomalias. Vislumbres fugazes de figuras maciças e sombrias movendo-se entre as árvores ao entardecer.
pegadas frescas aparecendo da noite para o dia na lama perto da minha nascente, sons gravados no meio da noite, vocalizações profundas e ressonantes, uma linguagem complexa de gritos agudos, assobios e chamados guturais que ecoam pelos cânions. 4 vezes tive o que só posso descrever como encontros diretos. O primeiro foi um vislumbre fugaz de uma figura de 2,70 m, coberta de pelos, me observando de um cume a 60 metros de distância antes de se dissolver por entre as árvores com uma velocidade impossível. O segundo foi encontrar um conjunto de pegadas frescas perto da minha cabana. Um conjunto maciço, flanqueado por 2 conjuntos de pegadas humanas menores e descalças, consistentes com adolescentes. Naquela noite, as vocalizações foram mais altas do que eu já tinha ouvido. Um coro de chamados que parecia ser um debate ou uma discussão sobre o intruso. Eu. O terceiro encontro foi o mais profundo. Eu estava verificando uma câmera quando senti que estava sendo observado. Virei-me lentamente e lá, na beira de um bosque de cedros, a cerca de 40 metros de distância, estavam 2 jovens. Eram magros e de aparência selvagem, vestidos com suas roupas de pele, mas eu os reconheci instantaneamente. Eram Léo e Caleb. Eles me observaram com uma curiosidade intensa e desconcertante, não com medo. Sussurrei seus nomes e um deles, Léo, inclinou a cabeça, um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Mas antes que eu pudesse dar um passo, um rosnado baixo, como o ranger de placas tectônicas, ressoou das sombras atrás deles. Uma forma maciça se moveu, e meus filhos se viraram e desapareceram na floresta tão silenciosamente quanto fantasmas. O 4º encontro aconteceu no ano passado. Topei com um pequeno prado escondido. No centro havia uma coleção de itens que fez meu coração parar. 2 pedras de rio planas estavam arranjadas em um padrão específico, um símbolo secreto que os gêmeos haviam inventado quando pequenos para marcar seus brinquedos compartilhados. Ninguém mais na Terra poderia conhecer aquele símbolo. Ao redor das pedras havia outras oferendas. Um feixe de penas de águia, um colar de obsidiana polida e esculpido na casca de um pinheiro próximo. A uma altura de quase 3 metros, havia 2 letras toscamente desenhadas, L e C. Era uma mensagem, um santuário, a prova de que eles se lembravam. Fiquei naquele prado por 3 dias, chamando por eles, dizendo que os amava, que só queria saber se estavam seguros. Na segunda noite, ouvi suas vozes, 2 vozes falando daquela maneira estranha e síncrona que sempre tiveram, sussurrando uma única palavra da escuridão que soou como Pai. Na manhã seguinte, encontrei um presente deixado do lado de fora da minha tenda. Um feixe de raízes comestíveis, cuidadosamente embrulhado em folhas grandes e amarrado com um cordão de grama trançada. Era uma comunicação, um reconhecimento, uma oferenda em troca. Cheguei a uma paz difícil e estranha. Entendo agora que provavelmente nunca terei meus filhos de volta da maneira que os conhecia. Eles não são mais os meninos do meu mundo. São criaturas da natureza, jovens forjados por uma existência que mal consigo compreender, leais a uma família que não é humana. Mas também sei que não os perdi de verdade. Eles estão vivos, estão juntos e eles se lembram. Continuamos nossa comunicação lenta e cuidadosa. Deixo para eles itens de seu passado, fotos, brinquedos antigos, livros, e eles me deixam presentes de seu mundo. Pedras incomuns, ervas medicinais, objetos primorosamente tecidos. No mês passado, deixei um bilhete esculpido em um pedaço de madeira. Vocês estão felizes. Uma semana depois, encontrei uma resposta esculpida abaixo. 2 figuras de palito de mãos dadas, com um rosto sorridente simples e inconfundível desenhado acima delas. Meus filhos, se este relato algum dia chegar até vocês, saibam que seu pai nunca deixou de amá-los.
Não estou aqui para levá-los embora. Estou aqui para cuidar de vocês, para ser uma ponte, por mais frágil que seja, para o mundo que vocês deixaram para trás. Entendo que vocês pertencem à natureza agora, mas uma parte de vocês sempre pertencerá a mim. Léo, meu olho de falcão, espero que você tenha visto maravilhas além dos meus sonhos mais selvagens. Caleb, minha lontra do rio, espero que você tenha preenchido 1000 cadernos mentais com a beleza do seu mundo escondido. Saibam que estou aqui, na minha cabana na fronteira do seu território, e estarei aqui até o meu último dia. A natureza selvagem os levou, mas também os preservou, e ela me ensinou que o mundo é infinitamente maior, mais estranho e mais misterioso do que acreditamos. A busca terminou, a vigília começou. E o amor de um pai, aprendi, é uma força que pode cruzar qualquer fronteira, até mesmo aquela entre o nosso mundo e o deles. Nós nos lembramos um do outro. E por enquanto, isso é o suficiente.